Olá, meu nome é Gabriel Jean Vosch, sou acadêmico da sexta fase do curso de Zootecnia. Atualmente sou bolsista do grupo PET Zootecnia UDESC e voluntário do grupo GANO. Agora, irei apresentar o trabalho intitulado de Viabilidade Econômica da Criação de Bovinos Machos Holandês Precoce com Alimentação Restritiva. A região oeste de Santa Catarina é considerada uma grande produtora de leite, onde grande parte desse rebanho produtor é formado por animais da raça holandesa, o que acaba acarretando num grande nascimento de bezerros machos, que muitas vezes são mortos no dia do nascimento, por sua criação ser considerada economicamente inviável por grande parte desses produtores rurais. Porém, a sua produção ela só se torna inviável quando não há nem manejo e nem alimentação adequada a esses animais. Onde que nos Estados Unidos a criação e o abate desses animais é uma realidade que vem sendo considerada muito lucrativa. E também, recentemente aqui no Brasil, o município do estado de São Paulo, o legislativo aprovou uma lei que proíbe o sacrifício de bezerros após o nascimento. Essa é uma tendência que deve começar a abranger cada vez mais os municípios e os estados aqui do Brasil. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é avaliar se há viabilidade econômica na criação de machos holandeses, para concluir se há um nicho de mercado lucrativo para os produtores rurais brasileiros. Então, na fazenda experimental da UDESC Oeste, no setor de ruminantes, foi conduzido os experimentos com os bovinos nas fases de cria, recria e terminação. Em março de 2020, foi dado início ao ciclo produtivo do primeiro lote, que contava com 24 animais holandês macho. Os mesmos eles foram doados por produtores rurais aqui da região oeste, que forneceram a alimentação dos bezerros nos 2 primeiros dias de vida na propriedade. Bom, então com esses animais foram desenvolvidos 4 experimentos ao longo dos seus 4 meses e meio em que eles permaneceram na fazenda até o abate. O experimento 1 e 2 foi conduzido em uma instalação que fornecia abrigo, né, das variações térmicas para os mesmos, e também os comedouros, os bebedouros e as baias eram individuais. Já o experimento 3, ele foi conduzido com uma estrutura dividida em 2 baias coletivas com 14 animais em cada, contando com apenas um bebedouro coletivo para todos os 24 animais. E os comedouros eles eram individualizados por um sistema de canzil. Durante esse experimento, esses animais eles também foram soltos para pastejar, a fim de reduzir os custos de produção dos mesmos. Já o experimento 4, ele foi desenvolvido em uma instalação que contava com baias e os comedouros individuais, e os bebedouros eles eram divididos entre um bebedouro a cada 2 animais. Falando um pouco então sobre os resultados, nessa tabela nós encontramos os dados dos animais na propriedade, na fase de adaptação inicial e no primeiro experimento. Na propriedade, durante os 2 primeiros dias de vida, os animais receberam o colostro, que acabou resultando num custo de R$ 364 entre os 24 animais. Na FECEL, nesse período de adaptação inicial, que foi de 5 dias, né, entre os dias 3 e 7 de vida, esses animais receberam somente leite, resultando num custo de R$ 912 pelos 24 animais. Então, o experimento 1, que é a fase de cria, foi fornecido concentrado, o sucedâneo e o feno durante 75 dias de experimento, onde o custo nessa fase de aleitamento total foi de R$ 9.932 e o custo animal dia foi de R$ 5,52. Aqui na tabela 2, nós encontramos os dados, né, entre o intervalo do experimento 1 e 2 e os dados do experimento 2, que foi conduzido com uma alimentação restritiva para se alcançar o ganho de peso de 0,8 kg por dia. Então, nesse intervalo entre os 2 experimentos, os animais receberam apenas concentrado e feno durante 8 dias, resultando num custo com alimentação de R$ 668. E o experimento 2, que foi a fase de recria, né, no mesmo galpão da cria, os animais receberam silagem, feno e concentrado, o que acabou resultando, né, nos custos com a alimentação em R$ 7.359 e o custo animal dia foi de R$ 5,11.
Já aqui na tabela 4, ela apresenta os dados, né, entre o intervalo do experimento 2 e 3 e os dados do experimento 3, que foi conduzido com uma alimentação restritiva para se alcançar o ganho de peso de 1,3 kg por dia. O intervalo entre essas fases, então, os animais receberam concentrado, silagem e a pastagem, o que acabou resultando, né, num custo com a alimentação de R$ 541. Já no experimento 3, que é a recria em um semi-confinamento, agora em uma outra estrutura, que foi durante um período de 180 dias, os animais eles receberam concentrado, silagem e pastagem, né, tanto pastando quanto o pasto picado durante o período de seca em que os animais não tinham mais o pasto para pastejo. O custo com alimentação durante esses 180 dias foi de R$ 22.756 e o custo animal dia foi de R$ 5,27. Então, aqui na tabela 4, nós temos o intervalo entre o experimento 3 e 4 e o experimento 4, que foi conduzido com uma alimentação restritiva para se alcançar o ganho de peso de 1,8 kg por dia. Entre o intervalo dos dois experimentos, os animais receberam somente concentrado e silagem durante 16 dias, o que acabou resultando num custo com alimentação de R$ 3.258. Já no experimento 4, que durou 75 dias, né, que foi o período de terminação em um confinamento, os animais eles receberam apenas concentrado e silagem, totalizando o valor de R$ 19.674, com o custo de animal dia de R$ 10,93. Aqui então a gente pode ver, né, os animais um dia antes deles irem para o abate, onde a gente pode constatar que eles apresentavam uma boa conformação e também acabaram apresentando um bom acabamento de carcaça no frigorífico. E por fim, então, aqui na tabela 5, nós temos os dados econômicos do projeto como um todo, onde o custo com a alimentação, que corresponde a cerca de 80% do custo total de produção, foi de R$ 65.466, e os outros custos de produção, que segundo a literatura são de 20% do valor da alimentação desses animais, foi de R$ 16.244. O custo total com a produção então desses 24 animais foi de R$ 82.498, e onde o peso corporal médio ao abate desses animais foi de 489 quilos, onde a média por carcaça foi de 230 quilos, resultando então num rendimento de carcaça de 47,22%. O valor do quilograma pago na época, caso a UDESC tivesse vendido esses animais, mas como eles foram doados, né, sem fins lucrativos, a UDESC não recebeu esse dinheiro. Esses valores eles são hipotéticos. Mas o valor que estava sendo pago na época pelo quilo da carcaça era de R$ 19,50, onde então o valor total em carne resultaria em R$ 108.075. E a receita total então, né, desses 108.000 menos os 82 resultaria em R$ 25.577. E o lucro animal dia seria de R$ 2,46. Portanto, com isso, a gente consegue concluir que a criação do macho inteiro holandês ela é sim rentável ao produtor rural nas condições executadas, né, na estação experimental da UDESC, ou seja, com a alimentação restritiva, pois os animais eles consumiam 100% do que foi fornecido. Essa seria a minha apresentação. Obrigado a todos pela atenção.